São Paulo na disputa por Brian Rodrigues. Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha! A bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve galera ligada aqui no canal do Barbu Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo com as notícias atualizadas do São Paulo, sempre chegando com um caminhão de notícias pra você, torcedor São Paulino, que tá ligado aí nessa sequência de jogos do São Paulo, né mano, um jogo atrás do outro, aí a gente sempre trazendo notícia, sempre resenhando, falando, fazendo análises com você, que também, assim como eu, é torcedor doente São Paulino, já falando pra você chegar daquele jeito, da melhor forma possível, deixando o like e se inscrevendo no canal. Aqui tem vídeo todos os dias, tem vídeo na categoria de shorts também, pra você que gosta de futebol como eu. Já se inscreve aí, lembrando pra você, antes de começar aqui as notícias, para garantir a sua camisa de time. Link tá na descrição no comentário fixado, você garante sua camisa aí, né mano, por R$ 149,90, frete grátis a todo o Brasil, personalização grátis se você falar que veio através do canal do Barbu Tricolor. Sem mais enrolação, vamos aqui com a primeira notícia do dia, trazida pelo Eduardo Afonso. Michel Araújo, lesionado, galera. Isso mesmo, ele sentiu um desconforto, passou por análise ali, né, mano, fez alguns exames e foi constatada a lesão. Ele tá fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Vocês já sabem que a gente vai ter o desfalque do Luciano. O Luciano não joga. Jogou muito contra a equipe do Bahia, né? Ali, mano, fez o seu gol, deu a sua assistência, mas não joga aí o próximo jogo. Ele que tá sendo muito importante, fez também o gol da vitória pra cima do Criciúma, tá? E aí, galera, depois aí desse jogo, nós teremos aí o Luciano de volta. Mas era normal nesse contexto que entrasse o Michel Araújo no lugar do Luciano. E aí o Zubeldia vai fazer outra coisa. A gente já não sabe exatamente o que. Se vai ser o Nestor jogando pelo meio, se o Lucas vem pro meio, o Wellington Rato joga do lado, quem sabe o Eric do lado do campo. Se o Lucas fica na direita e André Silva vai pro meio, vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. Ele ainda não tinha que lidar com um bom momento do Luciano saindo para outro jogador entrar e jogar bem no lugar dele. Lembrando, o último jogo que o Luciano não jogou, que o Luciano não foi titular, o time do São Paulo tomou uma goleada. Inclusive as últimas goleadas que o São Paulo tomou, sendo o Zubeldia ou outro técnico, não tiveram o Luciano em campo, tá? Tomara aí, mano, que contra o Atlético Paranaense seja diferenciar e a gente consiga a vitória. Eu acho que uma vitória contra o Atlético Paranaense não é impossível e ela compensa aqueles dois jogos horrorosos que o São Paulo teve, né, contra aí o time do Cuiabá dentro do Morumbi e o Vasco fora de casa. 3 pontos fora de casa é muito valioso. Pelo lado de lá, do lado do Atlético Paranaense, quem não joga? Mastriani, Nicão e Coelho não jogam, tá? Mastriani, que vem sendo o melhor centroavante da equipe do Atlético Paranaense. O Nicão, que vocês não gostam aqui no São Paulo, mas que estava indo bem, estava rendendo legal lá no Atlético Paranaense. E o Coelho, que é um jogador que eu acho bem interessante, um ponta bem interessante, também não vai estar à disposição. O Atlético Paranaense que está sem o técnico, o Cuca aí se demitiu, né? E aí temos um jogo completamente possível do São Paulo vencer, na minha opinião. Deixe aí embaixo o seu palpite para o jogo. E vamos para a próxima notícia, que é a seguinte, cara. Caleri, que apareceu aí com cabelo diferente, fez gol, tava todo bravo na partida, mandou calar a boca. A gente já falou para vocês que esse calar a boca do Caleri, ele já comemorou assim diversas vezes, então não vejo nenhum problema com isso. A ex do Caleri, tá? Isso já tinha saído antes do jogo. A ex do Caleri, aquela que ele sofreu, está agora namorando outro argentino, de seleção argentina, o Otamendi. Desejo forças aí ao nosso centroavante. Não é nada fácil aí, né, mano? Ver sua ex com outro, né? Ainda mais o Caleri, que gosta muito dela. Estavam aí juntos, né? O Caleri e a Mica Fusca desde a sua adolescência, começo de carreira. Certamente não é um término nada fácil.
A próxima notícia que eu venho trazer aqui para vocês é uma coisa que o São Paulo foi prejudicado e que eu vejo pouco comentarista aí falando. E é uma coisa que eu reforço aqui para você. Você, cara, que acompanha futebol todo dia como eu, quando você vê alguma incoerência de comentarista, você tem a obrigação de cobrar, assim como eu cobro. Por que eu tô falando isso? Ontem teve o clássico, Palmeiras e Corinthians, o tal do derby. E o Corinthians perdeu mais uma partida, né, mano? O Corinthians aí, espero muito que seja rebaixado, né? Mas a gente sabe que aquele estádio ali, a gente sabe que esse time tem o pacto. Então, mano, tem que afundar o quanto mais possível e deixar difícil pra eles, melhor. Porque senão, mano, os caras têm um pacto aí, pode acabar se livrando. Mas o Corinthians perdeu pro Palmeiras e teve um lance muito curioso, que foi o do Rafael Veiga peitando o Garro e sendo expulso. É a segunda expulsão do Campeonato Brasileiro que ocorre por empurrão. Já tinha tido uma expulsão dessa no jogo entre Fortaleza e Cuiabá, tá? Se não me engano foi o Renato Kaiser, mas posso estar falando besteira. Mas foi nesse jogo. O jogador do Fortaleza empurrou, foi expulso. Veiga ontem empurrou e foi expulso. Ele deu um tranco nas costas. Foi um pouco pior ainda do que o do Fortaleza. Mas sabe quem fez isso nitidamente e não foi expulso? Sim, o Carlos Miguel, goleiro do Corinthians no clássico contra o São Paulo. Ele fez isso lá com o Caleri, chegou no Caleri, empurrou, falou um monte de palavrão ali para os jogadores do São Paulo e nada aconteceu com o Carlos Miguel. Até quando que a gente vai ficar permitindo esse tipo de coisa acontecer contra o São Paulo? E essa minha crítica vai também à diretoria. Por que a diretoria não vê um negócio desse e se posiciona? Eu creio que Júlio Casares, e eu gosto muito de Júlio Casares, ele segue minha página, curte meus posts. Eu espero que ele se posicione, porque mesmo ele estando com a seleção brasileira na Copa América, é possível tomar uma atitude em relação a isso, tá? São Paulo tem que falar, cara, é inacreditável isso. Por que esse jogador é expulso e o Carlos Miguel não foi expulso? É colocar uma pressão de bastidor, porque mais pra frente vai ter situações parecidas. E costuma o São Paulo ser prejudicado quando acontece esse tipo de coisa. Quero saber a tua opinião, deixa nos comentários. O Corinthians aí se afunda, tem tudo pra terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 9 a 10 pontos, né, mano? O time dos caras realmente tá muito feio. E eu espero que caia, mano. Inclusive, se eu pudesse escolher aí, cara, o que tu escolhe aí? Tu prefere que o São Paulo termine entre os 5 primeiros ou que o Corinthians seja rebaixado? Só pode escolher um dos dois. Se fosse pra escolher um dos dois, por mais que eu acho que o São Paulo tem capacidade pra terminar entre os primeiros do Brasileirão, eu escolheria o Corinthians cair, mano. Porque se esse time cair, vai de uma vez por todas fechar as portas, vai falir, vai acabar esse clube do Corinthians. Quero saber a tua opinião, deixa aí nos comentários. A próxima notícia que eu venho trazer aqui pra vocês é de contratação, tá? A gente tá falando de Corinthians, o Corinthians está interessado no Brian Rodrigues. E a primeira proposta do Corinthians foi recusada, foi tida como ridícula. E aí é que eu falo pra vocês, o São Paulo tem que atravessar essa negociação do Corinthians pelo Brian Rodrigues. Ele tá na Liga Mexicana e ele é um baita de um jogador. É exatamente o que a gente tá precisando para a armação da equipe, tá? É a peça que tá faltando, não tá aí nesse negócio de negociar o galopo. O James Rodrigues não tá fazendo uma baita na Copa América que pode ser negociado. O Brian Rodrigues é o nome que o São Paulo tem que ir atrás, tá? É um jogador que joga pelo lado esquerdo do campo, pelo lado direito do campo e centralizado. Um jogador com visão, com passe, coisa que a gente tem pouco em característica aqui no elenco. O certo seria que a gente tivesse o James e mais um, mas entendendo que a diretoria de São Paulo já jogou a toalha em relação ao James, contrata o Brian Rodrigues, jogador de seleção uruguaia, 24 anos, de muitíssima qualidade. Por que eu falo isso? Dentre os profissionais dos clubes que viraram SAF, dos que estão em evidência, Atlético Mineiro, Flamengo, Vasco, Botafogo, todos os scouts desses clubes avaliaram muito bem o Brian Rodrigues. Por que o São Paulo não tenta a contratação dele então? É um jogador nas características
que carece o elenco do São Paulo. Barbudo, quanto que custaria o Brian Rodrigues? Já falei aqui para vocês que essa proposta do Corinthians, que foi de aproximadamente 14 milhões de reais aí, ela foi recusada. O São Paulo teria que desembolsar em torno de 35 a 40 milhões para contratar o Brian Rodrigues. E aí você pode me falar, nossa, que valor absurdo. Galera, se nós queremos disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Botafogo, nós temos que contratar jogadores nesse valor. Não tem como você ter um jogador de qualidade custando 10 milhões de reais, galera. É muito difícil, é muito difícil. E nesse momento, o São Paulo precisa fortalecer a sua equipe para disputar a Libertadores. Nós precisamos se classificar para o Super Mundial para ganhar a premiação de participação no Super Mundial, cara. E o Brian Rodrigues é a peça que falta. Brian Rodrigues, Thiago Mendes e o Alexandre chegando, ou um lateral de esquerda de qualidade, e o elenco está fechado. Quero saber tua opinião, se tu tem a mesma visão que eu. Deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de deixar seu comentário aí no vídeo, é sempre muito bom interagir com você. Não esquece de garantir sua camisa de time. Tamo junto e até o próximo vídeo.